O livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. O capítulo 14 do livro de Gênesis começa narrando para nós um conflito. O texto nos diz que um homem chamado Quedorlaomer, que era rei de Elão, juntamente com mais 3 reis, empreenderam uma guerra, uma luta contra 4 reis. E essa luta, ela se dava por questões de rebeldia e de liberdade. Nações que dominavam sobre outras nações e que se lutava por liberdade. E a Bíblia diz que entre aqueles que foram desafiados por Quedorlaomer estavam Bera, que era rei de Sodoma, e Birsa, que era rei de Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, ou as cidades de Sodoma e Gomorra, são conhecidas por todos nós, por aquilo que é narrado em Gênesis capítulo de número 19, quando Deus decide destruir aquelas 2 cidades, por causa da imoralidade, por causa do pecado que havia naquelas cidades. Porém, nesse contexto ainda, a Bíblia Sagrada nos diz que o sobrinho de Abraão, a saber, Ló, habitava em Sodoma. E quando esses reis invadem Sodoma, o texto diz que eles capturam Ló com todas as suas coisas, com todos os seus bens, com todas as suas posses, e levam Ló cativo, levam Ló sequestrado. E a Bíblia Sagrada diz que essa notícia chegou até Abrão, que era o tio de Ló. E quando Abrão fica sabendo, Abrão, diz a Bíblia Sagrada, que ele junta 318 homens nascidos na sua casa, 318 servos, 318 escravos, 318 empregados. E ele vai atrás do seu sobrinho. Ele vai em busca da liberdade do seu sobrinho. E juntamente com ele vai mais 3 homens. E a Bíblia Sagrada diz que ele enfrenta esses reis e vence esses reis. Ele toma o seu sobrinho Ló, resgata o seu sobrinho Ló, toma os seus bens, toma as suas posses e traz tudo de volta. Quando Abrão retorna, a Bíblia Sagrada diz que Bera, rei de Sodoma, chega para Abraão e diz: Abraão, você lutou e você venceu. Abraão não era rei de nada, Abraão não era guerreiro, mas Abraão tinha fé. E ele, com a sua fé e com o amor que ele sentia pelo seu sobrinho, ele enfrentou esses reis e os venceu. Bera então diz: Abrão, você venceu esses reis, você resgatou o nosso povo, você resgatou os nossos bens. Faça o seguinte: eu não quero nada,
me devolva apenas o povo, me entregue o povo, eu quero as gentes, eu quero as pessoas, os bens você pode ficar com eles. E Abraão diz: eu não quero de vocês absolutamente nada, para que depois você não diga: eu enriquei Abraão. A única coisa que eu peço é a recompensa para esses que comigo estão, e também peço por aquilo que foi consumido pelos meus homens. Além disso, não quero mais absolutamente nada. A Bíblia diz que nesse interim chega um homem até Abraão chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, diz o texto sagrado, que ele chega até Abraão, sendo ele sacerdote do Deus Altíssimo, e oferece para Abraão pão e vinho. Aquele pão e aquele vinho que ele oferece para Abraão é motivo de discussão entre os teólogos, mas entende-se que aquilo é para ele uma recompensa, mas não apenas uma recompensa, mas é um banquete para celebrar a vitória de Abraão contra aqueles 5 reis. E ele oferece para Abraão pão e vinho. É impossível não nos lembrarmos das palavras que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando na última noite de vida dele, ele reunido com os seus discípulos, ele parte o pão e compartilha com os seus apóstolos. Ele pega a taça de vinho, ele compartilha com seus apóstolos e diz: nunca mais eu comerei desse pão, e nunca mais eu beberei o fruto da vide, até que eu esteja com vocês no reino de Deus. Parece que essa cena que é descrita aqui, que acontece com Abraão e Melquisedeque, parece que reverbera 2000 anos depois, com a cena em que Jesus está com seus discípulos, mas aponta para algo infinitamente maior, aquilo que acontecerá na eternidade, quando ele resgatar a sua igreja desse mundo vil. Da mesma forma que Abraão resgatou Ló desse mundo vil, das mãos dos inimigos, ele um dia nos resgatará desse mundo vil, desse mundo mau, das mãos dos nossos inimigos, e se assentará conosco na ceia do Cordeiro, e celebraremos com ele as bodas do Cordeiro. Isso está reservado para aqueles que têm fé, isso está reservado para aqueles que creem, isso está reservado para aqueles que são alvo do seu amor, isso está reservado para aqueles que são alvo da sua graça, da sua misericórdia, da sua benevolência, para aqueles que aceitaram ser resgatados por Ele, para aqueles que foram resgatados por Ele, para aqueles que foram comprados, e para aqueles que têm um lugar reservado para eles, nas bodas, na ceia do Cordeiro. Abraão então toma de Melquisedeque o pão e o vinho, e a Bíblia diz que Abraão dá a ele os dízimos de tudo quanto possuía. Aqui há a primeira menção a dízimos na Bíblia Sagrada. Abraão retorna, e quando Abraão retorna, Abraão, sem sombra de dúvidas, está eufórico com aquilo que aconteceu. Talvez Abraão foi movido por uma emoção, por uma ligação afetiva ao seu sobrinho, mas talvez ele não tivesse total consciência dos perigos que ele estaria enfrentando ao ir à luta, ao ir à guerra, ao ir à batalha. E quando ele volta, ele está eufórico, ele está entusiasmado. Afinal de contas, ele não apenas venceu os reis, mas ele atingiu o seu objetivo. Ele libertou o seu sobrinho agora está a salvo, o seu sobrinho agora está seguro. E em meio a essa euforia, vem a palavra de Deus a ele em visão. E Deus fala com esse homem em visão. E Deus diz: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que é mediante a nossa perseverança, Deus vai confirmando a sua promessa. Mediante a nossa perseverança, Deus vai confirmando e reafirmando a sua promessa.
Às vezes, talvez você diga para mim: pastor, tem um tempo que eu não ouço a voz de Deus. Tem um tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Tem um tempo que eu não sinto a presença de Deus. Tem um tempo que parece que aquilo que Deus falou caiu no esquecimento. E não há mais expectativa e não há mais esperança de que isso se concretize, de que isso aconteça, de que isso se cumpra. E a pergunta que eu faço é: tens perseverado? E perseverar implica em luta, implica em embate, implica em desafio, implica em confronto, implica em sacrifício. É a luta diária cristã, é a luta cotidiana, é lutar para se afastar do mal, é lutar para se afastar do pecado, é lutar para se santificar a cada dia, é lutar para se parecer mais com Cristo, é lutar para ser mais efetivo na presença de Deus, é lutar para ser mais útil na obra de Deus, é fazer a obra de Deus a cada dia. Isso é lutar, isso é uma vida de sacrifício, isso é uma vida de perseverança. Será que nós entendemos por que é ou o que é de fato perseverança? Será que nós entendemos que perseverança é levar uma vida cristã capenga? Ora adorando, ora murmurando, ora celebrando, ora reclamando. É uma vida cristã, ora eu venho, ora eu não venho, ora eu faço, ora eu não faço. Não, é constância. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o vosso trabalho não é vão. Aquilo que nós fazemos traz frutos, gera frutos, traz resultados. E os resultados não se manifestam apenas no resultado que nós produzimos, mas nos resultados da nossa vida ou na nossa vida também. Nós estamos querendo colher resultados nas nossas vidas de um sacrifício que nós não fizemos. Nós estamos querendo colher frutos de plantas que nós não semeamos. Perseverança. A perseverança é algo imprescindível na vida do cristão, é algo essencial. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aquela cena de Abrão com Melquisedeque, pão e vinho, que reverbera na eternidade, a ceia nas bodas do Cordeiro, só será uma realidade para aquele que perseverar até o fim. E à medida que você persevera, à medida que você luta, à medida que você vence, à medida que você prevalece, Deus vai reafirmando a promessa. Deus vai mostrando para você: eu te prometi algo, eu não me esqueci do que eu prometi. Está mais perto hoje do que estava ontem. Você conseguiu mais um pouquinho. Você se aproximou um pouco mais. Persevere. E à medida que você vai perseverando, Deus vai reafirmando a sua promessa. Deus diz para Abrão: Abrão, eu sou o teu escudo. O que é que Deus está dizendo para Abrão? Abrão, tu não é rei, tu não é guerreiro, tu tem empregados, mas não tem guerreiros. Os teus empregados sabem cuidar de gado, sabem cuidar de ovelha, de cabra. Os teus empregados sabem o que é uma plantação, sabem plantar trigo, sabem plantar cevada. Mas teus empregados não sabem lutar. Mas tu foi numa guerra e tu voltou vivo. Tu lutou contra homens experientes e tu está aqui de volta. Sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo. Se tu está aqui, Abraão, hoje, é porque eu te protegi, é porque eu te preservei. Não é mérito teu, Abraão. Então quando você estava lá na euforia, na força da emoção, sendo movido por laços familiares, eu estava lá. Em outras palavras, talvez Deus esteja dizendo para Abraão: Abraão, se você tivesse ido sozinho, se eu não tivesse com você, você tinha morrido, você não teria voltado. Então eu sou o teu escudo. Se você está aqui, é porque eu te protegi. Se você está aqui, é porque eu te preservei. Se você voltou, é porque eu te trouxe. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus suficiente para prometer, e eu sou Deus suficiente para cumprir.
Eu sou Deus suficiente para começar com você uma caminhada. E sou Deus suficiente para levar você até o final dessa caminhada. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Você já parou para pensar que da mesma forma que Deus diz a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, Deus muitas vezes foi o teu? Você já parou para pensar que você já passou por ocasiões nas quais poderiam ter sido fatais a você? Você poderia não ter retornado. Talvez, se algumas coisas que aconteceram na sua vida não tivessem tido a intervenção divina, você não estaria aqui. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou teu escudo, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que cuida de você, até quando você não percebe, até quando você não sente. Eu sou aquele que te livra até de coisas que você nem viu. Se eu for falar para você daquilo que Deus já fez na minha vida, coisas que eu vi conscientemente, você não duvidaria de que Deus tem sido o nosso escudo. Há muitos anos atrás, eu tive um embate com um homem, com uma pessoa que diz ser feiticeiro. E essa pessoa me amaldiçoou. Essa pessoa disse que faria um trabalho de macumba para mim. Essa pessoa me ameaçou de morte. Isso eu estava no começo da fé. Eu tinha poucas semanas de fé. E disse que colocaria o meu nome na boca do sapo. Tudo bem, faça. Poucos dias depois, eu já contei esse testemunho, alguns já ouviram, outros não. Poucos dias depois eu estava trabalhando na roça. E enquanto eu estava trabalhando na roça, cavando buracos para fazer uma cerca, eu cavava, tirava a terra com uma tiradeira. De repente eu tirei a terra e com a minha visão periférica eu vi algo se mexendo perto do meu pé, mas não dei atenção. Continuei trabalhando. Mas aquilo me chamou a atenção e quando eu observei, tinha 2 jararacas muito próximas do meu pé. E elas davam bote e não alcançavam no meu pé. Não tinha por que elas não me morderem. E a jararaca, ela é a cobra mais perigosa do Brasil. Não é a mais peçonhenta, mas é a cobra mais perigosa do Brasil. Porque ela é muito comum. Então, algo como 90% dos acidentes que se tem com cobra no Brasil é com jararaca. Ela também não é a mais letal é a cascavel. Mas ela mata muita gente também. Não tinha porquê aquelas cobras não terem me mordido. E na hora que eu vi aquela cena, me veio isso à mente, a ameaça que eu tinha recebido. Mas Deus me livrou. Um tempo depois eu fui embora para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, o primeiro dia de trabalho, nunca tinha trabalhado em construção. No primeiro dia de trabalho, estou retornando do meu trabalho e tinha uma turma da gente montando uma laje. E eu, curioso, subi nessa laje. Nunca tinha subido numa laje na vida. E vi o pessoal andando para um lado e para o outro em cima da laje, tudo normal. E eu subi nessa laje para olhar como é que fazia. E eu pisei nas lajotas. Quando eu pisei nas lajotas, elas quebraram. E eu caí por entre as treliças. Depois, se você quiser ver, eu mostro. Aqui próximo dos meus 2 cotovelos tem a cicatriz. Eu caí e fiquei pendurado. Segurei com as 2 mãos nas treliças. E embaixo estava um monte de madeira, nas quais eu poderia ter me machucado feio se eu tivesse caído. Mas Deus me livrou. Passou. Um tempo depois, eu estava trabalhando numa fundação. Eu e mais um rapaz da Bahia. E a gente tinha que fazer uma fundação e do lado tinha um prédio velho. E a fundação que a gente estava fazendo ficava a pelo menos uns 4 metros de profundidade com relação a esse prédio velho. Um galpão. Prédio é a maneira de falar, era um galpão. E o rapaz estava cavando uma vala. E eu era meio que o responsável pelo serviço. E o rapaz cavou a vala e me chamou para olhar se estava bom. E eu então fui olhar. Eu poderia ter olhado de fora e ter dito a ele se estava bom ou não.
E eu pulei para dentro do buraco. O buraco dava mais ou menos 1,5 metro de fundura. Uma vala, mais ou menos 1,5 metro de fundura. E quando eu estou dentro daquele buraco, analisando, naquela vala, analisando se estava boa ou não a fundura, eu senti cair um pouquinho de terra na minha cabeça. Eu olhei para cima e pensei, vou sair daqui. Eu olhei para o rapaz, quando eu olhei para o rapaz, ele disse, corre que o barranco está caindo. Só deu tempo de pular. Eu fiquei soterrado da cintura para baixo. Foi 1 segundo. Eu fiquei soterrado da cintura para baixo. Aquele rapaz cavou mais de meia hora para conseguir me tirar de dentro desse buraco. Soterrado. Só que tem um detalhe. O galpão que estava de lado, ele não tinha fundação. E a terra que caiu, o barranco que caiu, veio de debaixo da parede. E eu olhava e via a parede aérea por cima de mim. O buraco ficou para dentro do galpão. Uma parede de tijolo, sem um grão de cimento, feita toda no barro. E só passava na minha cabeça, a parede vai cair. Eu estava soterrado, a parede tinha uns 6 metros de altura. E eu pensava, a parede vai cair. Eu estou soterrado, naturalmente, eu vou morrer. E pela misericórdia de Deus, Deus segurou essa parede não caiu. Eu sou o teu escudo. E tantas coisas já aconteceram, outros testemunhos que eu já falei aqui, mas vou falar só mais um, que aconteceu sexta-feira, agora fez 8 dias. Eu ia para Salgueiro, quando eu entro na pista, na BR, eu vejo que vem uma EcoSport atrás de mim. Estou na moto, vem uma EcoSport atrás de mim. E eu estou na minha. E eu vejo que aquele carro ele vai se aproximando muito rápido. Eu então puxei para faixa branca, estou em cima da faixa branca e o carro continuava se aproximando muito rápido de mim. E eu vi que o cara não desviou em nada. Quando eu percebi que ele estava muito perto, eu joguei a moto para o acostamento e ele passou. Exatamente onde eu estava. Sem desviar 1 milímetro. Se eu não tivesse tirado a moto, ele teria me atropelado. Ele teria passado por cima de mim. E talvez hoje não estivesse aqui, pregando para vocês. Eu sou o teu escudo. Se você está aqui, é porque eu tenho te protegido. É porque eu tenho te conduzido. É porque eu tenho te guiado. É porque eu tenho preservado você. Essa é uma parte do meu testemunho. Algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas na sua, eu tenho certeza que já aconteceram várias coisas semelhantes também. E talvez a gente não tenha a noção de que é a mão de Deus, mas não tem como ser outra coisa senão a mão de Deus. Então tudo cooperava para Abrão morrer naquela situação, mas Deus diz, Abrão, eu sou o teu escudo, eu te protegi, eu te guardei, eu te trouxe até aqui. Se você está aqui é porque eu preservei você. Servir a Deus é isso. Servir a Deus muitas vezes vai nos colocar em perigo. Além dos perigos da vida normais e comuns, servir a Deus também nos colocará em perigo. Servir a Deus também nos levará a conflitos constantes. Conforme o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 36. Por amor do teu nome somos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Servir a Deus nos colocará sempre em perigo e em conflito. Mas nunca esqueça que Ele diz para você, da mesma forma que Ele disse para Abraão, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Podem atirar lanças, eu sou o teu escudo. Podem lançar ou atirar flechas, eu sou o teu escudo. Pode o inimigo lançar dardos inflamados, eu sou o teu escudo. Pode o inimigo usar espada afiada, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu protetor. Eu sou o guarda de Israel. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem te dá vida. A última palavra sobre a sua vida está nas mãos e na boca dEle. É Ele quem tem a última palavra sobre você. E aqui Deus reafirma a promessa para Abrão e diz, Abrão,
olha para as estrelas, conta se você pode contar, pois assim será a tua descendência. Ou seja, ele está dizendo: você creu em mim, você preferiu confiar em mim, por isso a tua recompensa será muito grande. Eu sou o teu escudo e o teu galardão. A tua recompensa será grandíssima, porque você preferiu crer em mim e porque você preferiu confiar em mim. Como essa palavra deveria nos ensinar a nos relacionarmos com Deus de uma forma diferente a partir de hoje, crendo fielmente e verdadeiramente nele e confiando de forma inabalável nele. Como não crer no Deus que trabalha por aqueles que o amam? Como não crer nesse Deus? E ele diz: a tua recompensa será grandíssima, será muito grande. E a palavra galardão aqui no texto hebraico é a palavra sacar. E a palavra sacar, ela pode ser traduzida como pagamento de contrato, sustento ou recompensa. Pagamento de contrato. O que é um contrato? Um contrato é um acordo firmado entre duas partes, entre duas pessoas. Um contrato, e é curioso porque a palavra contrato, ela tem o mesmo sentido, biblicamente falando, ela tem o mesmo sentido de aliança e testamento. Contrato é a mesma coisa que aliança e testamento. Então, quando Deus diz para Abrão: grande será o teu galardão, grande será o teu sacar, grande será o pagamento do contrato. Eu estabeleci com você uma aliança, um contrato, e grande será o galardão, grande será o pagamento por ou em virtude desse contrato. Quem tem um contrato com ele, quem tem uma aliança com ele, receberá o pagamento do contrato. O que é que está escrito no contrato? No contrato está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No contrato está escrito: se você for batizado, se você crer e for batizado, você será salvo e você receberá o pagamento do contrato. Pagamento da aliança, a recompensa da aliança. Ele não fica devendo nada a ninguém. O que ele prometeu, ele cumpre cabalmente. Abrão, grande será o teu galardão, grande será o teu sacar, grande será o pagamento do contrato, o pagamento da aliança. Mas sacar também é sustento. Ou seja, ele não deixa para pagar só lá no final. Porque talvez, se ele fizesse conosco uma aliança e nos deixasse à vontade, para que recebêssemos dele só lá no final, talvez não chegássemos lá. Porque sabemos que somos incapazes, porque sabemos que somos pequenos. Então ele, além de prometer, de garantir o pagamento no final, ele garante também o sustento. Ele garante: até você chegar lá, eu vou sustentar você. Eu vou guardar, eu vou proteger, mas eu vou prover na sua vida também. Grande será a sua recompensa. Apenas creia, apenas persevere, apenas continue na sua trajetória. Não altere a rota. Nós muitas vezes estamos querendo alterar a rota. Nós estamos querendo construir o nosso próprio caminho. Nós estamos querendo fazer as coisas segundo a nossa própria mente, segundo a nossa própria vontade. Não faça isso. Siga a rota, siga o caminho, porque grande será a sua recompensa. Você tem paciência para esperar? Deus estava ensinando a Abrão que ele precisava aprender a esperar, porque quando ele diz grande será o teu galardão, ele está dizendo: o teu galardão será certo, ele virá.
a recompensa virá. Não há dúvidas, não há risco de você perder, não há risco de no final você chegar lá e não ter saldo. É garantido, você vai receber. E o que deve motivar-nos a chegar lá, em especial, acima de tudo, crer nele, confiar nele, é a nossa fé. É a nossa fé. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. É a nossa fé que deve nos sustentar até chegar lá. Abraão está vivendo um momento eufórico, entusiasmado. Deus fala com ele, diz: eu sou teu escudo, eu te protejo. Deus diz: eu sou teu galardão, você vai receber galardão, será muito grande o seu galardão. Mas diante de toda aquela euforia, Abraão para e sente que não está completo. Ele sente que falta alguma coisa, falta algo. Falta Deus cumprir a promessa que fez a ele. Por mais que ele estivesse vivendo talvez o momento mais fascinante da sua vida, bate uma tristeza. Está faltando alguma coisa. Senhor, o Senhor me prometeu descendência. O Senhor me prometeu um filho. Mas até agora o Senhor não me deu. Até agora não chegou. E o que eu tenho? Tudo que eu tenho ficará para o Eliezer Damasceno, para o meu mordomo, para o meu empregado. E Deus nos ensina mais uma coisa extremamente importante, através daquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Deus nos ensina que para que Ele possa nos conceder a promessa, para que Ele possa nos conceder aquilo que nós esperamos, primeiro Ele trabalha em nós. Ele nos prepara para aquilo. Há muitas pessoas que, se começassem a receber muitas bênçãos de Deus, se perderiam. Então Deus, Ele estabelece um processo, Deus estabelece um tempo, e Deus estabelece degraus os quais precisam ser superados, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Qualquer pessoa que recebe as coisas muito facilmente, elas não têm maturidade, elas não têm psicológico preparado para isso, elas não sabem lidar com isso. E ou elas perdem tudo, elas jogam tudo fora, ou elas ficam loucas. Não se sabe lidar com coisas com as quais não se está preparado para receber. Então Abraão está triste porque até agora Deus não fez. E Deus está ensinando: Abraão, eu estou preparando você para isso. Antes de você receber a promessa, eu estou transformando você, eu estou trazendo a você maturidade. Eu estou moldando o teu caráter. Se você não for preparado para isso, você não estará preparado para desfrutar do milagre, da bênção, da provisão, do cumprimento da promessa. Então aprenda a entender a forma que Deus age, a forma que Deus trabalha. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Antes de Deus manifestar o milagre na sua vida, antes de Deus realizar os seus desejos, antes de Deus cumprir as suas promessas, Ele vai trabalhar em você. Ele vai moldar você. Ele vai transformar você. Antes disso, Deus não fará absolutamente nada acontecer na sua vida. Ele não vai fazer. Porque se Ele fizer, talvez a bênção se transforme em maldição na sua vida. E Ele não quer perder você. Ele não quer destruir você. Ele quer te abençoar. Ele quer que essas bênçãos te aproximem ainda mais dEle. Não te distanciem dEle. Então aceite. Aceite o processo. Porque Ele trabalhando em você, moldando você para você ser aquilo que Ele quer. Aprenda que aquilo que mais vale é também aquilo que mais custa. Aquilo que mais vale é o que mais custa. Nunca vem fácil. Aquilo que tem valor nunca vem fácil. Ninguém consegue uma coisa valiosa sem sacrifício, sem esforço, sem dedicação.
Deus estava ensinando isso a Abraão também. Você quer um filho? Isso vale muito para você, não vale? E valia. Para Abraão valia a perpetuação do seu nome. Valia a permanência do seu DNA. A permanência do seu clã. Se Abraão não recebe o cumprimento dessa promessa, hoje não estaríamos falando dele. Não teria descendido dele uma nação que persiste até hoje. A nação de Israel, atacada de tudo quanto é lado, persiste até hoje. Por quê? Porque Abraão creu. Por quê? Porque Abraão esperou. Por quê? Porque aquilo valia muito, então tinha que custar muito. Aquilo valia muito, então não viria tão fácil assim. Então aprenda, aquilo que vale muito, também custa muito. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o que vale? Se você estiver disposto, você vai receber exatamente isso. Ele diz, mas Senhor, até agora nada. E a minha herança será dada ao Eliezer Damasceno? Aquilo que é seu, Deus não dá a mais ninguém. Aquilo que Deus reservou para você não será entregue a mais ninguém. Aquilo que foi dado a você é seu, única e exclusivamente seu, e não será tirado de você para ser dado a outro. Não será dado a ninguém. Se é esse o seu medo, mas aquele emprego, se Deus preparou para você, é seu. Mas aquele carro, se Deus preparou para você, é seu. Mas aquela casa, se Deus preparou para você, é sua. O que Deus preparou para você não será dado mais a ninguém. É seu. Deus te concedeu. Será seu. A sua herança não será do Eliezer Damasceno. A sua herança será o Eliezer Damasceno. Porque o nome Eliezer significa Deus é meu socorro. Olha como Deus é didático na sua palavra. Deus começa dizendo para Abraão que ele é o seu escudo. Agora, Deus coloca na vida de Abraão um empregado que tem por nome Eliezer, que significa Deus é meu socorro. Então o galardão, a herança não será de Eliezer, mas será o próprio Eliezer. Ter Deus como seu escudo, ter Deus como seu socorro, ter Deus como seu provedor, ter Deus como seu guardião, ter Deus como seu Deus. A herança não será de Eliezer, a herança será o próprio Eliezer. Deus diz para Abraão, não, a herança que você produzir será dada àquele que você gerar. Então aprenda. Primeiro, a herança precisa ser produzida por você. Quando você partir, que herança você vai deixar? Você precisa produzir essa herança. E depois de produzir a herança, você tem que gerar o herdeiro. Porque não adianta você produzir a herança e não ter para quem deixar. Não ter um herdeiro. Não adianta você ter o herdeiro, mas não ter herança para entregar. Ou seja, a herança que se receberá será fruto daquilo que foi feito, com a exceção da salvação, porque a salvação é o Eliezer, a salvação é o Deus é o meu socorro. A salvação é algo dado, concedido, é um presente. Mas a herança precisa ser produzida por nós, precisa ser gerada por nós. Lembre-se que a palavra do Senhor fala sobre as nossas obras, que podem ser de madeira, palha ou feno.
mas pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pedras preciosas. Quem determina a herança somos nós. Quem produz a herança somos nós. Quem determina que tipo de obra serão as nossas a serem avaliadas por Ele somos nós. Então a salvação você receberá de graça. Ele te concedeu isso. Mas que herança você terá ao chegar lá na sua presença? Abraão ouve essa palavra de Deus. Quando Abraão ouve essa palavra de Deus reafirmando a sua promessa, a Bíblia diz que Abraão toma alguns animais e sacrifica esses animais a Deus, demonstrando o reforço na aliança, demonstrando que ele cria na aliança, que ele confiava na aliança e que ele permanecia na aliança. Ou seja, ele preferiu crer no incrível. Não tem como Abraão ser pai. Biologicamente, geneticamente, não tem como ele ser pai. Ele era um homem avançado em idade, já não tinha mais tanto vigor assim, e a sua esposa era estéril. Não tinha como ele ser pai. Mas Deus disse: você vai ser pai. Se qualquer pessoa, ao receber um laudo médico dizendo você é infértil, essa pessoa vai acreditar que ela nunca poderá ser pai ou mãe. Você é estéril, nunca vai ser pai ou mãe. Então a situação de Abraão é essa. Não tinha possibilidade dele ser pai, mas ele preferiu crer no incrível. E quem crê no incrível é recompensado com o impossível. Se você crer naquilo que é incrível, se você crer naquilo que é impossível, você será recompensado exatamente com o impossível. Vida de milagres só é uma realidade para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam, mas confiam de verdade, confiam de maneira inabalável nesse Deus. E tudo na nossa vida sempre será regado pela nossa fé. E tudo que recebermos a presença de Deus será o resultado da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa caminhada com Ele. A perseverança nos premiará com o milagre. Que você persevere e que você receba de Deus os mais insondáveis milagres. Que você receba de Deus o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Porque promessa de Deus não tem prazo de validade, não tem data de vencimento. Ele pode ter prometido a você há 50 anos, Ele ainda é Deus e ainda é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele faça o inaudito na sua vida, em nome de Jesus.